Já aconteceu de você descobrir uma personagem que era Nice. tipo, bem redondinha, feita sob medida, aquela coisa linda, que seria um verdadeiro presente de Deus, sabe? Aquela moça bonita, aquela moça bem feita, aquela moça formosa. Mas aí você vai lá e descobre que ela é menor de idade. Ai, esse vídeo vai ser uma merda. O que eu tô fazendo na minha vida, meu Deus? Tá, então, como é que eu começo aqui? Tá, eu já sei. Preciso dizer que esse vídeo é uma continuação daquela live que eu fiz um tempo atrás, falando de gasosa de animação. E outra, quem viu aquela live sabe que por pura cagada, o Neif meio que soltou um vídeo umas semanas depois daquilo, e meio que a gente tem as mesmas opiniões e pontos de vista sobre o assunto. Mas não. Esse vídeo não é uma inspiração no conteúdo dele, ok? É realmente coincidência que a gente tem a mesma opinião, tá certo? E só mais uma coisinha, como vocês bem sabem, eu ultimamente não ando com tempo para editar muito vídeo, já que agora eu sou editor do Dust e eu tenho mais coisas pessoais para fazer. E como já deve ter dado para perceber, tem uma gameplay aleatória rolando aí de fundo, então sim, vai ser aquele tipo de vídeo que você só senta, encosta e começa a escutar enquanto tá fazendo outro tipo de coisa. Com uma ou outra imagenzinha de referência na tela, e eu sei. É zoado isso, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, mas é o que dá pra fazer ultimamente. Ou eu faço isso ou fico sem postar, e a segunda opção já não é mais válida atualmente, né? Então, foi mal, vai ser esse tipo de vídeo hoje mesmo, tá bom? E quanto ao ETEC e o resto dos vídeos do canal, no final do vídeo tem uma explicação lá. Tá, ok. Como é que eu introduzo? Vamos começar de forma bem simples. O Caio lá do Twitter. Eu gosto muito do trampo dele, mas acontece que ele postou umas artes da Uraraka e o povo meio que... Meu Deus, ele está desenhando uma menor de idade nua! Ele e seus seguidores só podem ser Pedros! Tá, eu sei que fandom costumam ser bem, dodóis, mas... O problema é que esse troço já tá meio que se espalhando e já tá chato de interagir em qualquer post com uma gasosa, tendo o nego printando seu comentário te chamando de Pedro. Ai meu Deus, ele chamou uma menor de idade de gasosa, ele só pode ser Pedro! Ai meu Deus, vamos lá. Sim, eu sei que esse assunto é polêmico e na verdade é só por isso que eu tô gravando esse vídeo, mas é que a coisa tá escalando de uma forma... que tá foda. Eu preciso calcular tudo que eu falo pra nego não vir me acusar de nada. E porra, isso tá chato, velho. Então vamos do princípio. Não, fera, não é Pedro Alfilia eu sentir atração por essas personagens menores de idade. E sabe por quê? Porque elas não são menores de idade. E sabe por que elas não são menores de idade? Porque elas não existem, fera. Cara, geral tá zoando essas mães reborn, e com razão, mas meio que essa questão de tratar personagem fictício como real já é antiga, na verdade. É menos problemático? É. Mas não tá impedindo uma galera de chamar os outros de Pedro por aí. E isso é problemático. É chato ter que ficar explicando o que deveria ser óbvio. Mas essa geração Twitter tá osso. Então vamos de novo. Amigo, personagem fictício tem a idade que eu quiser que ele tenha, já que ele não existe e pode ser literalmente qualquer coisa. Ai, mas sendo assim, você tá dizendo que tá de boa gostar de LOL, então. Não, Enzo, não. Uma lola é uma representação fictícia de uma criança ou pré-adolescente. Olhar para uma e dizer era dentro é o mesmo que olhar para uma criança e... sabe? Não interessa se ela é uma vampira de 300 anos de idade. Ela é a representação do corpo de uma figura de uma aparência infantil. Você não deveria estar sentindo atração sexual por isso, cara. Ai, mas é que nós, Pedro Álfilo, somos... Sei mais, cara. Cala a boca, porra. Mas qual é a diferença para uma adolescente, então? O desenho tá representando uma, não? Você estaria sentindo atração por uma? Fera. Não. A diferença é bem simples. Uma pergunta. Usando uma adolescente bem apessoada como referência, qual é a diferença entre ela e uma adulta? É o mesmo corpo, não é? Ah, então você tá dizendo que não vê diferença entre adolescente e adulto, então. Isso, eu sabia. Você olha para a criança. Não, fera, não. Tá vendo o que eu tô dizendo? Esse povo tá com algum problema muito sério para diferenciar a realidade da ficção, cara.
Existe um abismo enorme entre olhar para uma garota e uma personagem fictícia. Uma garota real é apenas uma criança que acabou de entrar dentro do corpo de um adulto. Ela pode até ser redonda, grande e tal, mas a cabeça ainda é de criança. Interagir com elas ou simplesmente olhar com intenções libidinosas é no mínimo criminoso. Mas a questão é, no momento em que a personagem é fictícia e obviamente não se trata de uma atriz de verdade ali, isso muda tudo. O que eu disse na minha live e o que o Neif disse no vídeo dele, no momento em que entramos na ficção, eu posso reescrever o personagem como eu quiser, eu posso alterar a idade e o intelecto como eu quiser. Ai, mas dá pra fazer isso com o Loli também, sabia? Cara, pelo amor de Deus, para com isso. Ninguém aqui tá interessado em criança. Eu tô e sempre estive falando de coxudas, garotas com corpo desenvolvido. É realmente frustrante ficar repetindo isso. Os caras não conseguem entender o que deveria ser óbvio. Eu já cansei de ler a frase. Se adolescentes e adultos são iguais, então você acabou de chamar uma adolescente de criança em corpo de adulto, então você gosta de criança. Ai, meu Deus. Eu não tenho a intenção de ofender ninguém aqui, mas sério, cara, porra. Não, cara, não. Não fala merda, velho. Não coloca a palavra na minha boca. Eu apenas diferencio aparência de estrutura. Considerar adolescente como um ser de aparência infantil é sim um pensamento bem equívoco. A questão nesse caso é apenas a maturidade mental. Por mais que possam existir belas coxas, uma bunda ou até mesmo tetas, a adolescente ainda tem uma mentalidade infantil muito diferente de uma adulta. Já a fictícia pode ser alterada como eu quiser, e eu sinceramente não consigo formular uma brecha aqui. Mesmo que a personagem fictícia tenha sido escrita para atuar como uma adolescente infantil, isso não muda nada, afinal, não existe sequer uma interação aqui. Eu não estou interagindo com um ser de personalidade e mentalidade imatura. Eu estou apenas vendo pixels em minha tela que representam a imagem de um corpo sexualmente desenvolvido e sentindo atração física por isso. A única diferença entre o adolescente e o adulto é o desenvolvimento mental, a maturidade da mente, pois a maturidade do corpo é igualitária, ou seja, falando de corpos, uma adolescente é praticamente idêntica a uma adulta. E isso quando não estamos falando de uma que realmente é idêntica. E não é preciso dizer que personagens fictícias possuem apenas a aparência e não a mente. Mesmo que tenham sido escritas, desenvolvidas para agir de forma imatura e infantil, no momento em que são fictícias, basta que eu reescreva e altere a mentalidade delas como eu bem entender. Ai, eu tô tentando te fazer pensar igual a mim? Não, eu tô tentando te trazer pra fora da caixinha. Vamos lá. A Uraraka, uma estudante e tal, no momento em que um marmanjo como eu, de 24 anos, chega nela e fala: "Nossa, que gostosa", você, como adolescente, enxerga um marmanjo chegando na sua colega de sala e tentando traçar ela, não é? E fica pior ainda se você for menina. Você vê como se fosse um cara chegando em você, não é? Você se vê na personagem. Logo, você sente nojo porque você vê um adulto chegando numa criança. Nojento, eu sei, o marmanjo merece apanhar, com toda certeza. E não tem problema nenhum você ver assim, sério mesmo. A questão aqui é que não tem nenhum adulto chegando em nenhuma criança, já que a personagem não existe. Ela até pode estar sendo representada como uma estudante ou menor de idade nas imagens, na animação, no mangá, mas isso não importa, pois basta que eu redesenhe e reescreva. E pronto, ela não é mais uma estudante. E por favor, sem lolis, ninguém aqui tá falando de loli, cara. Eu tô sendo bem específico quanto a garotas formosas. Então, agora fica calmo e pensa fora da caixinha. Pensa nessa tua colega de sala. E agora você não é mais estudante, mas sim um assalariado que nem eu. E essa sua colega de sala não é mais sua colega de sala, mas sim sua colega de trabalho. Ainda parece nojento pra você? Ai, mas ela vai ficar muito diferente quando fizer 20 anos. Quando for minha colega de trabalho, vai ser uma pessoa completamente diferente. De cabeça e de mentalidade, sim. Mas já falando de corpo... Não, fera, acredita em mim. A única coisa que muda nessa idade é a cabeça, porque a aparência é praticamente a mesma. Talvez ela fique um pouco mais alta, e só isso. Então tenta imaginá-la aí. Ela agora tem 20 anos de idade, um cara de 20 e poucos anos de idade chegou nela. Ou mesmo o cara de antes, aquele cara que você achou nojento chegando nela antes. E agora? Ainda é nojento? Ah, você não conseguiu imaginar? Certo, tá tudo bem. Eu tô sendo sincero aqui, eu não estou decepcionado ou coisa do tipo. Você é uma criança.
Você não conhece o mundo lá fora. Você não consegue deixar de ver sua colega de sala porque ela ainda é sua colega de sala. Você vê sua colega como uma criança porque você não conhece ela como adulta. E tá tudo bem, cara. Isso é uma limitação natural sua. O rolê aqui é bem simples, eu já disse. Existe uma lacuna enorme entre a ficção e a realidade. E só para repetir para ninguém recortar, eu estou falando exclusivamente de personagens fictícios e apenas usando referência em pessoas reais para facilitar o entendimento. Em momento algum eu encorajo a interação, mesmo que em redes sociais ou presencial, eu não encorajo a interação entre menores de idade e adultos, tá certo? Pelo contrário, eu abomino. Um cara da minha idade chegando numa mina de 16 anos merece apanhar. O meu ponto aqui é deixar claro que uma personagem da ficção, no momento que é apresentado tendo um corpo adulto, não pode ser tratada exclusivamente como criança. E se um adulto achar atraente, não tem problema nenhum. Afinal, é um corpo de uma jovem adulta e eu sou um jovem adulto. Não há nada anormal em me interessar na aparência. Essas personagens geralmente são feitas para chamar a atenção de jovens, e é isso que acontece. Os jovens se veem nesses personagens. E é justamente por isso que esses jovens sentem nojo ao ver adultos se interessando nesses personagens. E tá tudo bem. O problema começa quando esse jovem não consegue diferenciar a realidade da ficção, achando que o adulto tá se interessando em um jovem como eles. Jubileu. Não, Jubileu. Isso tá completamente errado. Você enxerga uma jovem como você. Já eu enxergo uma adulta como eu. E sabe por quê? Porque não existe diferença entre os corpos, somente entre as mentalidades. Uma adolescente tem uma mentalidade infantil, porém um corpo adulto. Já a personagem fictícia tem um corpo adulto e a mentalidade que eu quiser que ela tenha. Afinal, ela é apenas um desenho, cara. Eu sei que deve ter gente aí embaixo comentando, até mesmo repostando no Twitter. Então você realmente não vê diferença entre o corpo adulto e o corpo de uma adolescente. Você sente atração por adolescentes. Cara. Vamos lá de novo. Estou falando do corpo, não da cabeça. É justamente por isso que eu abomino a interação entre um adulto e um adolescente. Existe uma diferença enorme entre olhar e interagir. E claro que isso também não significa que marmanjo pode ficar secando novinha por aí. Isso também é nojento. A verdade é bem simples. Por exemplo, eu vi uma bunda passando no meu campo de visão. Eu olhei para aquela bunda, mas logo vi uma mochila e parei de olhar. Entendeu? O interesse inicial foi instinto comum do homem. Homem ver bunda, bunda ser bonita. Mas no momento em que a lógica se instaurou, o pensamento foi: opa, criança não, pô. Sacou a lógica? Diferença entre parecer e ser. Adolescentes se parecem adultos, mas não são adultos. Já personagens fictícios são o que eu quiser que eles sejam, contanto que eles se pareçam com aquilo. E eu sei que ainda vai ter gente aí embaixo comentando: mas você se interessou na bunda daquela adolescente, mesmo que sem a intenção. Então eu vou me permitir ser meio ignorante pelo menos num trechinho do vídeo. Ô seu imbecil, eu não sou um robô, sou um humano de carne e osso. Eu não tenho um radar enfiado no meu cu apontando onde é que tem menor de idade para eu não olhar, tá bom? Se eu vi uma bunda grande passando no meu campo de visão, eu vou olhar pra porra da bunda grande. Se só depois eu olhar pro resto do corpo e perceber: é menor de idade, aí eu paro de olhar. Afinal, eu não tenho uma bolinha de cristal para adivinhar, né? Mas finalizando o argumento, falando de personagens fictícias e somente fictícias, não interessa se o autor escreveu que ela tem 14, 15 anos. Se ela tem um colchão, bundão, pra mim é adulta. Ponto final. Tá, mas você ainda vê a Uraraka, a Tessa ou qualquer outra mina como uma semelhante, uma jovem adolescente como você. E realmente não tem problema nenhum nisso. Você é jovem. E o autor que fez a personagem tinha a intenção que você se identificasse, se visse na personagem. Não tem nada de anormal em você ver ela sendo um de você. Ou seja, você vê ela sendo uma criança assim como você. Para você, a aparência de uma adolescente, um adulto, é completamente diferente. E tá tudo bem. O que eu tô dizendo é bem simples. Jubileu.
Não tem problema nenhum se o Caio desenhar o Araka ou qualquer outra mina pelada, contanto que você seja uma mulher, não uma lolha, claro. Assim como não tem problema nenhum se eu ou qualquer outra pessoa achar a personagem fictícia gasosa, mesmo que o autor diga que ela é menor de idade. Afinal, ela não é menor de idade pra mim. E nada muda isso. No momento em que a personagem é fictícia, ela pode ter sua aparência, sua mentalidade, seu jeito de agir, suas roupas, tudo alterado como eu bem entender. Logo, eu não estou me interessando no menor de idade, mas sim no corpo adulto representado na imagem fictícia. E não, isso não conta pra Loli, não me faz repetir. Se a criatura se parece com uma criança, ela é uma criança e ponto final, cara. Não vem falando merda, velho. É sério, eu não quero perder a paciência. Espero que tenha dado pra entender. Chamar alguém de Pedro por causa disso é tão criminoso quanto ser Pedro. Você pode destruir a vida de alguém fazendo uma acusação falsa desse jeito. Entendeu? E só um cortezinho. O patrão pediu pra fazer uma pontinha aqui no vídeo, só que ele esqueceu de fazer a introdução dele, então fiquem com o Dust aí. Uma coisa que vale muito a pena mencionar, falando desse tema, é a perda de peso que muitas palavras têm sofrido nos últimos tempos por conta de twitteiros médios que usam elas como se não fossem nada. Palavras como homofóbico, transfóbico, misógino, fascista e até mesmo nazista. Sim, nazista! Têm sido usadas de forma tão imbecil e impensada que tem se tornado o novo "você é um idiota que discorda de mim", "você é um bobão", "você é um filho da puta". Muitas pessoas passaram a ver acusações desse tipo como só mais uma acusaçãozinha do twitteiro médio usada para xingar alguém que discorda dele, o que por sua vez faz com que muitas pessoas deem menos importância a casos como esse, mesmo quando os mesmos são reais. E sinceramente, se continuar do jeito que tá, pode muito bem ser questão de tempo, só alguns anos se duvidar, até que a acusação de Pedro acabe do mesmo jeito. Só mais uma palavra que, de tanto ser usada pra nada, acabou perdendo o significado e o peso, virando só mais um caso do menino que gritava lobo. Falaram tantas vezes de forma falsa e sem sentido, que quando aconteceu de verdade, ninguém ligou. Se eu sou o único que vê problema em usarem termos tão pesados e impactantes pra nada, só pra falar "você é um bobão", então, meus amigos, o mundo tá perdido. Quem usa esses termos de forma banal, honestamente, merecia ser punido. Porque uma hora, se denunciar um crime desses de verdade, quem é que vai acreditar na pessoa que por várias vezes denunciou isso falsamente? Eu quero estar errado, mas infelizmente eu não tô. Hoje em dia, muita gente no Twitter usa esse termo como se não fosse nada. Acusam de várias coisas como se não fosse nada, e isso é preocupante pra caramba. E o pior, possivelmente muito burro desse tipo, nem percebe a merda que tá fazendo. Querem um bom exemplo? Falsas acusações de homofobia, transfobia e misoginia. Além, é claro, de racismo. Então, nem tenho que dar exemplos, honestamente. O Twitter tá lotado deles, as tretas de internet estão lotadas disso. Então, por favor, não normalizem falsa acusação desse tipo de coisa. É a coisa mais estúpida e perigosa que se pode fazer em uma rede como aquela. Ok, eu queria fechar o vídeo agora, mas ainda temos pontas soltas. Ô Pancovo, tu acha que eu esqueci daquele print teu onde tu disse que a idade para consentimento é 16 anos? Então, eu não lembro exatamente do contexto, mas sei que foi quando estavam me enchendo o saco por causa da Tessa. Foi na mesma época que chamaram o Vickers de Pedro e tals. Mas eu lembro bem que eu tava puto e simplesmente respondi assim: falei merda, falei. Não devia ter respondido daquele jeito, e por mais que 16 realmente seja idade para consentimento, eu obviamente não acho certo um marmanjo pegando uma garota dessa idade. Eu basicamente só queria tacar gasolina na fogueira mesmo, e bem, foi uma cagada, só isso. Tá, mas uma pergunta que não quer calar, mas você vê pornô? Ai, cara... Tá, tô me enchendo o saco faz tempo disso. Fera, não, eu não vejo, cara. Eventualmente aparecem umas imagens pra mim no Twitter. Normal, aparece pra todo mundo. Eu curto, eu comento, mas é só isso. Eu só sigo o Caio pelos memes mesmo. E se quiserem que eu fale mais dele, comentem embaixo. Peraí, Pancovo, vamos lá, peraí, meu filho. Tá, mas é aquele teu print lá do R34, aquele teus comentários lá. Pois é, fizeram um print meu no R34, comentando imagens da Tessa.
Eu sinceramente levei na esportiva, até porque, gente, fizeram a mesma coisa com o Leon Vickers. E eu te pergunto, você realmente acha que o Vickers, sendo um animador, um cara com rosto e nome conhecidos, teria uma conta no R34 com seu próprio nome? Pois é, ninguém acredita nisso. Então, por que eu, um youtuber que mostra o rosto, teria uma conta no R34 com meu nome lá pra todo mundo ver? Sério, alguém realmente olhou para aquele... Meu Deus, o Pancou tá vendo pornô no R34? É sério? Cara, óbvio que não. Bem, eu espero que não tenham ficado pontas soltas, e é isso. Tá, o ETEC, eu tenho que falar do ETEC. A galera tá me cobrando o ETEC, faz 4 meses que o ETEC tá atrasado. Então, eu gravei a parte do ETEC em dezembro, os guri gravaram lá em janeiro, e como eu já mencionei, a Bia ficou de gravar. Mas a gente perdeu o contato, aconteceu um monte de coisa que eu obviamente não vou mencionar por causa da privacidade da Bia. Mas basicamente, semana passada a gente retornou o contato, ela falou, cara, desculpa, um monte de texto que eu não posso comentar aqui e eu vou gravar, vou te entregar assim que possível. Então sim, a parte da Bia tá sendo gravada pro ETEC, assim que possível eu vou editar o ETEC, só que meio que eu perdi o contato com a Bia de novo. Puta merda. Enfim, eu obviamente faz mais de um ano que eu quero voltar com o canal, gravar vídeos normalmente, só que eu não tenho assunto pra gravar. Eu tô pensando em gravar polêmicas e minha opinião sobre as coisas, só que eu não sou criativo, então comentem aí nos comentários. Pankovo, dá sua opinião sobre tal coisa, só, por favor, para de pedir puxar verso. Eu tento ser educado, cara, eu sinceramente tô tentando ser educado, mas... Para de pedir pra eu ver porcaria, velho. É sério, desculpa chamar de porcaria, mas para, isso tá chato. Enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo. Dá like, se inscreve, vocês sabem como é que funciona. Eu amo odiar vocês. Bye.